Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu quero que essa palavra alcance o seu coração. Não sei se é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir nesta noite. E sendo aquilo que você precisa ouvir, ouça. Mesmo que te desagrade um pouco, mas é importante para você refletir sobre essas palavras. Abra a palavra de Deus. Tudo que nós dissemos aqui, nós dizemos segundo a palavra de Deus. Não tem nenhum discurso, não tem nada que aqui é feito no sentido de filosofia, de experiência, de autoajuda, de experiência de outras pessoas, não. Tudo que nós falamos aqui, falamos segundo a palavra de Deus. Livro de Lucas, Evangelho, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Tem uma toalhinha aí? Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentasse, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta palavra e nos dê um recado santo das nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Nós lemos o Evangelho de Lucas,
mesmo texto, nesta íntegra, está também nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Na verdade, esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. É o primeiro momento destes dois amados. Vamos voltar ao dia anterior a esta narrativa. Eles se preparam para a pesca. São pescadores profissionais. Não era uma pesca de lazer. Não era um passeio, um turismo. Era trabalho. No dia anterior eles se preparavam com toda alegria, com toda força, certo de que aquela noite seria uma grande noite. Na vida nós somos assim. Creio que todos nós somos assim. Sempre confiamos de que será um bom dia, uma boa semana, um bom mês. Estamos sempre nos preparando para o melhor. Porém, à noite, a frustração. Jogaram a rede e nada veio. Jogaram a rede em outro lado, nada veio. Jogaram no outro canto, nada de novo. Às vezes nossa vida repete isso. Tantos sonhos, tanto otimismo, tantos desejos, e jogamos a rede e nada acontece. Isto é igual para todos nós. É muito importante salientar que nossas vidas têm estes momentos. E esses momentos não é para ser lamentados. Amanhã é outro dia, tem outra direção, as coisas podem mudar. Se você tem lançado a rede nesse tempo e elas têm chegado vazias, espere amanhã. Você vai ver a mudança da tua história. Você vai ver a mudança da tua vida e das coisas que estão preparadas pelo Senhor. Eles voltam agora com sono, trazendo o barco e já pensando na hora de deitar na cama e dormir, porque nesta manhã não tem peixe para contar, não tem peixe para pesar. Os concorrentes vão se alegrar. Quando você encosta teu barco vazio, a pior dor que tem não é o teu barco estar vazio. A pior dor que tem é quando você olha no barco do lado, ele está cheio. Essa é uma das grandes frustrações da nossa vida. Muitas vezes nosso barco está vazio, enquanto alguém do lado está lá, não sabe o que faz com aquele monte de peixe. Segundo a palavra, não assusta o teu coração quando isso acontecer. Acalma o teu coração. Não deixa o desânimo tomar conta de você, e você tomar decisões, posições em função daquele momento, daquele status. O texto diz que agora eles começam a lavar as redes. Os peixes não vieram.
porém a sujeira chegou. Por que precisa lavar a rede? Você vai dizer assim, vou lavar a rede, nada, eu vou dormir. Mas se não lavar a rede, ela apodrece, ela estraga, ela desmancha. E para pescar à noite de novo, eu preciso das redes limpas. A Bíblia é tão linda, o texto sagrado é tão maravilhoso, ele não cita detalhes por acaso. Tudo que o texto contém tem aplicação direta sobre nossas vidas. Pescando ou não pescando, limpe a rede. Rede suja, a história para. Se você quer sair para pescar e quer pescar, rede precisa estar limpa. E até mesmo se você sair esta noite e não pescar nada, de novo, vá com a rede limpa, porque com rede suja você não pesca mesmo. A nossa vida, a gente precisa todo dia estar limpando a rede, corrigindo, melhorando, mudando. Quem não muda, não pesca. Quem não muda, não evolui, não produz. Se você não quer mudar, quer continuar como você sempre foi, eu tenho uma péssima notícia para você. Não há esperança para a tua vida. Não há esperança para você. Só há esperança para quem limpa a rede e o faz todo dia. Porque todo dia nós sujamos. Amém ou não amém? Os dois barcos estavam ali. Agora as redes estão lavadas. Porém a noite passou e virá outras. E uma coisa que nós aprendemos sempre, que Deus é conosco. Se não pescamos ontem, pescaremos hoje. Pescaremos amanhã. O salmista diz isso. Salmos 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Não tem sentido você achar que agora este é o primeiro dia de um período tenebroso. Amanhã é outro dia, Deus é comigo. Amanhã é outro mês. O outro emprego, a outra vida, sabe? A vida se renova, a nossa história se renova e o Senhor está sempre conosco. Eles estão ali diante do Senhor Jesus. Um homem poderoso, soberano, forte. E o texto diz que ele não pede licença para subir ao barco, ele sobe ao barco. Sabe, o Senhor não é assim tão violento, agressivo. Ele sempre bate a porta. Mas ele tinha um propósito, o Senhor, naquele dia. Era de ensinar aquela multidão que estava ali. Então ele sobe. Aquele homem é forte, aquele homem é soberano, aquele homem é bem-humorado. Jesus sempre foi muito bem-humorado. A ideia de que Jesus é um cara carrancudo, um cara assim amarradão, não é verdade.
ele é gracioso, ele é bem-humorado. Muitos textos mostram esse bom humor. Eu vejo muito bom humor quando o Senhor fala para o cego assim: que queres que eu te faça? Imagina se o cego vira para ele: eu quero um cachorro guia aqui para me levar e tal. O Senhor sempre, nas suas demonstrações, muito bem-humorado. Todas as aparições do Senhor sempre são poderosas, fortes e muito abençoadas. Mas naquele momento, Pedro está cansado, está com sono. Eu posso aqui imaginar um pouquinho Pedro dizendo assim: eu quero mesmo é dormir. E agora ele está em pé, no meio do banco, no meio do barco, e não tem jeito. Pedro, acho que deve ter: puxa vida, agora, na hora de dormir, esse homem entra aqui. Não combinou a viagem, não combinou o frete, não combinou coisa nenhuma, e está aqui em pé. O texto diz que ele senta para pregar. Vocês nunca viram alguém pregar sentado? Está aí o texto. Jesus sentou para pregar. A hora que ele sentou, acho que Pedro deve ter dito: agora isso não vai acabar já. E aquele homem morrendo de sono ali. Jesus começa a falar à multidão. Eu imagino que alguns diziam assim: amém, 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 amém. Uma das coisas que a gente aprendeu é que muitas vezes o amém é: chega, para, acaba logo, né? Amém, amém, acaba logo. Eu tinha um pastor aqui muito querido que pregava na Lapa, que era uma bênção. Ele dava um amém na metade da mensagem, e a mensagem demorava mais 1 hora, né? Depois ele falou assim: então agora amém. Fala, terminou, né? Ele começava tudo de novo. E a igreja acostumou a dizer amém, tipo assim, né? Acabou, acabou. O Senhor ficou sentadinho pregando para a multidão. E todos ouviram, e Pedro ficou ali também, ouvindo. Quando termina a pregação, o amém verdadeiro, quando ele acabou a pregação, ele diz: Pedro, agora vamos pescar. Você imagina, com sono, um baita sono. Ouviu agora a mensagem do mestre, e agora o Senhor assim: vamos pescar agora. Se fosse eu, já dormia ali no barco mesmo. Se é uma coisa que eu não suporto, é sono. E aí eles foram pescar. Pedro dá um porém, diz para ele: olha, mestre, nós passamos a noite lançando as redes e não fomos felizes, nada pegamos. Mas como o Senhor manda, esse é o sentido de soberania de Deus. Como o Senhor manda, eu vou. Olha, Pedro nem conhecia bem Jesus, ele estava tendo o primeiro contato da história. Mas ele diz: como o Senhor manda, eu vou. Diga comigo: como o Senhor manda, eu vou. Eu vou. Porque muitas vezes o Senhor manda a gente fica aí: vou ou não vou? Quando o Senhor manda, vai. Vai, que é bênção. E aí então o Senhor dá a direção onde as redes seriam lançadas. E as redes foram lançadas diante da palavra do Senhor. E agora o resultado é outro, totalmente outro. Sabe, a rede volta com peixes e volta suja de novo. Mas a alegria agora tem, porque não é só sujeira. O duro da nossa vida é quando o resultado da nossa vida é só sujeira.
Mas agora eles estão contentes, vibrantes. Sabe, eles estão assustados com aquela pescaria estranha. Eles estão exuberantes de ver aquilo como aconteceu. E quando eles chegam então felizes, contentes e com muito sono, porque já era a segunda noite da pescaria. Esses caras estavam com sono. E agora Pedro olha para o Senhor assim: então, Senhor, então até logo então. Foi muito bom, gostei muito de ouvir o que o Senhor me ensinou. Mas o Senhor vira para ele e diz assim: Pedro, não temas. A partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, nem de rede suja. A partir de hoje, você será pescador de homem, pescador de almas. A partir de hoje, a tua vida mudou. A partir de agora, a tua vida é outra. E agora o assunto da pescaria acabou. Você não vê o texto dizendo assim: foram lavar a rede. Não, agora já não precisa mais. A história é diferente. Terceiro recado do Senhor para você: você está aqui porque o Senhor mudou a tua história. Você não está aqui porque você gosta desse pastor ou adora sentar nessa cadeira dura. Você está ouvindo a palavra de Deus e tem ouvido a palavra de Deus, e isso vai encher tanto o teu coração, tanto o teu coração, tanto o teu coração. E o propósito disso é que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou. É por isso que você está aqui. É só por isso que você está aqui. Eu estou falando com separados de Deus. Aqui nós temos engenheiros, aqui nós temos médicos, aqui nós temos toda sorte de amados aqui. Porém, todos vocês, escolhidos de Deus, escolhidos do Senhor. Saíram dali. E no primeiro ato do livro de Mateus, diz: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Eles saíram do mar. Segundo ato, foram para a casa de Pedro. As pessoas dizem que esse foi a única coisa que Deus fez de ruim para Pedro: curou a sogra dele. Mas isso não é verdade, viu? Nós amamos as sogrinhas. Diz que quando Pedro negou, o Senhor falou para ele assim: Pedrão, poxa vida, fiz tanta coisa boa para você. Menos aquela está certo. Pisei na bola. Duas coisas importantes: Jesus foi na casa dele. Segunda, ele levou Jesus para casa. Essa parte é importante e não tem nada a ver com pescaria, porque nós nos mostramos verdadeiramente quando vivemos em casa, enquanto em casa. Vocês querem me conhecer? Vão na minha casa, vão no meu trabalho. É ali que eu sou o verdadeiro homem. É na tua casa que você é a verdadeira pessoa. Não é na igreja. Na igreja é umas horinhas que nós passamos aqui. É na casa que você realmente
pode contar a sua história. Jesus queria ir e Pedro permitiu levar. Essa parte do texto nos ensina e nos argue quanto a como somos quando estamos em casa. A tua história para mudar, para ir a algum lugar, precisa passar pelo teu desenvolvimento em casa. Você não pode viver uma hipocrisia, dizendo palavras, dizendo alguma coisa a respeito de tudo que você sabe no âmbito cristão e ter uma vida desgraçada lá em casa. Sabe, você não pode ser aquela pessoa que quebra o pau em casa e faz aquele horror, aí toca o telefone e diz: alô, pastor, ai que bom, glória a Deus, está tudo bem aí? Está tudo bem, ai como está bem, está tudo no controle. Está no controle mesmo? Está bem controladinho? É? Ah, está uma benção. Ah, minha vida é uma benção. E por não estou falando línguas. Hipocrisia. Hipocrisia. A tua evolução tem que ser lá fora. Temos ouvido pregações aqui lindas a respeito disso. Lá fora, mostra lá fora. É na casa onde nós estamos mais expostos. É na rua onde estamos mais expostos. Você quer saber se você evoluiu? Como é que você é lá fora? Porque aqui dentro é tudo maravilha. Lá fora você é um bandido, aqui dentro. Lá fora você é um terrível. Aqui dentro você é um santo. Deus nos ensina que a história espiritual de alguém passa pela sua casa. O problema é que algumas pessoas usaram mal o texto que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, as pessoas pegam esse versículo e dizem: toda a minha história e a minha alegria está em estar na casa do Senhor. Ele tem uma vida só na casa do Senhor. Ele se condiciona para na casa do Senhor. E normalmente essa pessoa é terrível. Essas pessoas estão na casa do Senhor para atrapalhar, para dividir, para incomodar, para desconfortar, para jogar as pessoas para fora, para brigar, fofocar, etc, etc, etc. Elas não têm a alegria de estar felizes na casa do Senhor, porque elas vivem uma mentira. Pedro começou a história dele com Jesus, dizendo: vão lá para casa. Vira para um irmão aí e diga assim: vai me visitar, venha na minha casa. A grande dificuldade que nós temos para pregar para os parentes, a turma diz assim: é o diabo. Não é o diabo. A grande dificuldade que nós temos para pregar para os vizinhos é o diabo. Não é o diabo. O grande problema é que as pessoas nos conhecem. E quando nós vamos falar de Jesus, o cara olha para você e diz: você, meu, eu te conheço. Virou santarrão agora, 10 minutos? Mudou? Essa boca que só fala besteira, conta piada, fala palavrão, um horror. Passa uma mulher bonita, o olhar dele acompanha tudo e tal.
Vai falar de Jesus agora? O diabo não tem culpa nenhuma, ele está quietinho lá naquele trono miserável dele no inferno. A tua vida é um testemunho santo, abençoado e forte. A palavra de Deus diz que a mulher no seu testemunho ganha um marido não crente. Sabe, ele vai olhando e fala, mas é uma bênção essa mulher, é uma bênção essa mulher. Eu não posso perder essa mulher, eu vou na igreja com ela. Ganha em silêncio, mais do que aquela mulher que fica lá, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Eu não vou nunca na igreja, eu não vou mesmo, não vou. Aliás, vai que é um tempinho que eu tenho aqui à vontade. O nosso testemunho ganha o vizinho, ganha o bairro, sabe, ganha. As pessoas vão lá e dizem, olha, você nunca me falou do teu Jesus, nem do teu Deus, nem da tua igreja, mas por favor, fala um pouquinho, estou precisando ouvir. Gente briguenta não tem história com Deus. Casal briguento não tem história com Deus. A família tem que ser algo abençoado. Você tem que dizer para os teus filhos, eu amo você. Eu amo você, família. Eu olho muito o exemplo do Senhor Jesus quando ele é batizado. Que ele olha e diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. É uma declaração de amor ou não é? Eu aprendi com Deus isso. Você dizer para o filho assim, filho, eu amo você. Eu amo você. Família, eu amo você. Este é meu filho amado, com quem eu tenho prazer. Imagine você olhar para o teu filho e dizer assim, você é o meu amado. Eu tenho prazer em viver com você. Quem está sentado do lado do marido ou da esposa aí, né? Diz essas palavras, eu tenho prazer de viver com você. Né? Amém ou não amém? Amém. Você não disse ao contrário, não? E não diga. Eu aprendi com Deus isso, com Ele que eu aprendi. Não foi com ninguém. Sabe, houve um tempo onde você falar para o filho, eu te amo. Eu fui criado sem ganhar um beijo. Meu pai não tinha o hábito de beijar. A nossa igreja achava horroroso esse negócio da beijo, mesmo em família. Eu fui receber um beijo e dar um beijo na minha irmã quando ela se casou. Aos 17 anos ela se casou e ela foi para uma lua de mel. E quando voltou da lua de mel, eu tinha uma saudade tão grande daquela moreninha linda. E quando ela chegou no portão da casa pela primeira vez, eu corri, abracei e a beijei. E ela me beijou. Eu disse, como é gostoso. A minha neta me beija tanto, eu adoro. Né? E eu falo para ela assim, eu te amo. E ela fala, fufu. Quem trouxe isso foi o Senhor, quando disse para Jesus, este é o meu filho amado, que eu amo e com quem eu tenho prazer. Quando você ouvir um batismo e essas palavras, você diz, opa, ensinamento de Deus. A família então é muito importante. Pedro viveu essa experiência gostosa, a experiência de nos ensinar como é importante a vida em casa. Pedro também
aprendeu com Jesus, andando com Jesus, de que Jesus financia os seus sonhos. Hoje em dia uma coisa muito difícil é quem vai financiar nossos sonhos. Alguns dizem assim, eu não tenho nem crédito, nem fiador, só tenho vontade, só tenho sonho. Quando o Senhor encontra no alto mar, e Pedro vê aparente, é o Senhor ou é um fantasma? Desculpa, é o Senhor. Sabe, eles ficam empolgados com o Senhor andando sobre as águas. E ele vira para o Senhor e diz, Senhor, eu também gostaria de andar sobre as águas. Jesus pode dizer assim, ô Pedrão, isso é coisa para mim, filho de Deus. Não, Jesus simplesmente diz para ele, você quer? Vem. E ele foi. Sabe, o Senhor está sempre pronto a financiar os teus sonhos. Você tem sonho? O Senhor os financia. É bem verdade que alguns discípulos não gostaram muito daquela ideia de ele ir. Vai ser sempre assim. Você realiza os teus sonhos e as pessoas ficam bravas por você realizá-los. A experiência de Pedro com Jesus é linda, maravilhosa, na medida que o Senhor falou, você quer? Você pode. Eu estou aqui. Pedro foi, andou um pouquinho, deu uma vacilada, precisou ajudar para ele voltar. Você tem sonhos, Deus pode realizar os teus sonhos. Ele está ali, ele não é um ser abstrato, ele é soberano, ele deixa. Um outro momento de Pedro e o Senhor Jesus. Chegam os soldados para prender a Jesus. E Jesus, naquele bom humor que eu sempre falo para você, vira para... A quem que vocês procuram? Ele sabia que era ele. A quem que vocês estão procurando? Quem que vai ser preso aqui? O bom humor de Jesus. Mas Pedrão, naquela atitude, tira a espada e vapte. Cortou a orelha, mas era para cortar outra coisa. A cabeça do soldado. Jesus simplesmente fala assim, ô senhor orelha, dá licença. Desculpa, ele está meio nervoso aí. Chegou lá e botou no lugar. Vocês imaginam o pepino que ia dar para Pedro com aquela agressão ao soldado? Vocês imaginam? Vocês imaginam o que Pedro ia acontecer se aquilo ali ficasse daquele jeito? Ô porcaria essa de Pedro, precipitado, fora de hora. No entanto, o Senhor diz assim, está aqui, ó, tua orelhinha está no lugar. Pastor, o que eu aprendo com isso? Quando você fizer as suas porcarias, e eu não vou falar um nome mais apropriado, Ele está sempre perto para corrigir, para minimizar, para te ajudar. As porcarias que você já fez na vida, se o Senhor não tivesse te livrado, alguns aqui estariam presos, outros estariam sozinhos, outros estariam em má situação financeira. Se as porcarias que você já fez na vida, até nisso, o Senhor diz, eu vou ter que livrar esse cara disso, eu vou ter que livrar essa mulher dessa besteira, pois eu vou fazer, porque as consequências são piores do que o ato. Diz assim, o Senhor sempre age
nas nossas porcarias. Eu nunca preguei isso aqui. O Espírito Santo está, né? Eu nunca. Eu pensei que a gente, nas porcarias, o Senhor nos abandonasse. Mas, cumprindo o salmista, ele diz que até nisso Ele não te abandona. Ele começou uma história com você. O que começou lá na pescaria não foi um momento, não foi um ficar. Começou uma história. Você não está na casa de Deus por um momento. Sabe, você está há 10, 15 anos ouvindo. O Senhor teve paciência. Porém agora o Senhor está na reta final, te preparando para algo maior. Ele está fazendo história com você. Ele não está ficando com você. As suas vidas estão envolvidas numa história de começo, meio e fim. E o fim é na glória. Amém ou não amém? Deus não está interagindo com você. É um interface temporário. Deus está fazendo história com você. Deus está presente na tua vida. É isso que aconteceu. Oh Senhor, a gente aprende tantas coisas com o Senhor. Num outro momento de Pedro com Jesus, ele vira para Pedro e diz: Pedro, o que você diz que eu sou? Aí Pedro diz para ele assim: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus se alegra e diz: oh Pedro, que alegria que ele causou para o Senhor quando ele reconheceu aquilo que mais o Senhor valorizava, que é ser o Messias, o Cristo. Mas no ato seguinte, o Senhor diz: olha, se preparem, porque eu vou ter um final doloroso, vou ter uma morte difícil, e vocês precisam estar preparados. Pedro falou: não, pode parar, o senhor não vai morrer coisíssima nenhuma. Jesus vira para Pedro e falou: ô capeta! Você viu o que é intimidade do Senhor? Aliás, o termo capeta está mal aplicado. Devia ser lapeta. Porque lapeta é lá, capeta é cá. Então, em termos de capeta, que seja lá. Né? Ele devia ter dito o seu lapeta, né? Capeta nunca está na tua casa, nunca está em você. Né? E você pode ter um espírito diabólico de má interpretação, mas nunca o próprio, porque você é templo do Espírito de Deus. Então, no máximo o lapeta, que está aqui, mas está lá, né? É daqui, mas está lá. Você vê como o Senhor fala. Ele é doce, ele é amoroso, mas ele é verdadeiro, ele é contundente. Todos que fazem uma história com Deus precisam aprender a não ser filhinhos daqueles que qualquer coisa vaza, daqui qualquer coisa vai embora. Aprendam a receber do Senhor uma chicotada. Oh, espírito diabólico, por que você pensa dessa forma? Ele não está te chamando de diabo, ele está te chamando de alguém com uma influência errada neste momento. A experiência e a história de Pedro com Jesus vai longe. Vai longe. Pedro disse para o Senhor Jesus: estou contigo, não abro. Onde o Senhor foi, eu vou. E o Senhor vira para ele assim: ah, Pedrão, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes.
E Pedro disse: eu não, Senhor, que isso? Vou negar 3 vezes. Pois passou um pouquinho. Quando o Senhor foi preso, Pedro estava assustado e negou. Alguém chegou e disse assim: você é um deles, eu me lembro de você. Ele disse: não, que isso? E anda mais um pouquinho lá numa fogueirinha, lá alguém: conheço você tem o jeito dele. E diz: não, nem conheço, nem sei de quem você está falando, dá licença. E a 3ª vez ele nega também. E quando ele nega, o galo canta 3 vezes. Que horror. Diz que o galo canta assim: vai negar, vai negar, vai negar. Aquilo na cabeça de Pedro é um horror. Não tem corocó, pior do que a acusação sobre nossas imbecilidades. Não nega a tua história. Você está dentro dela. Você está dentro dela. Apenas olha para o Senhor e diz: Deus, a esta altura da minha história, o que eu faço? Onde eu sou importante? Permita que eu vá em frente. Não deixa perder tempo. Faça isso. Muitas vezes nós negamos quando perdemos tempo. Deus já te abençoou, Deus já te deu prosperidade, Deus já te deu estudo. Agora é hora de fazer algo por Ele. É hora de trabalhar. Fica dando bola para conversa mole de pessoas que estão atrasadas, ou daquelas pessoas que para ele história com Deus é na igreja só, e vem para a igreja para criar problema e para te irritar. Diga: Senhor, eu quero fazer história, eu quero terminar a minha história. O que é a minha parte para fazer? Eu não desanimo, eu não desisto, eu não paro, eu não volto, eu vou até o fim. Estou fazendo história. Ninguém vai me tirar de cumprir essa história. João capítulo 21. É a última experiência de Senhor com Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amas-me? Então cuida da nossa história. O Senhor está dizendo para você: você me ama? Então faz o que tem que ser feito. Eu comecei, mas eu parei. Eu comecei, mas briguei com alguém, me aborreci com alguém, parei. Eu comecei, eu tinha sonhos, mas me encheu, e eu parei. E o Senhor está dizendo: amas-me? Não diga que me ama. Diga: eu estou aqui para cumprir a história. O Senhor está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo assim: cuida das minhas coisas. Quanto mais as pessoas te aborrecerem, mais você faz. Quanto mais as pessoas te irritarem, mais eu faço. Olha, meu irmão, você vai cansar de me irritar. Você vai cansar de ficar bravo comigo. Mas eu não vou deixar a obra de Deus por tua causa, não. Você está me aborrecendo, você está me confrontando, você está, sabe, em mim. Quando eu lembro de você, eu tenho vontade de vir para a igreja. Mas eu não vou deixar, porque eu amo ao Senhor.
E como eu amo, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. O último contato do Senhor foi novamente já lá de novo, quando ele tinha morrido, ressuscitado, e Pedro, ainda com os discípulos, estavam perdidos, e ele diz: vou pescar. Ele diz: vou voltar a ser pescador, pois o Senhor, já ressuscitado, foi lá e disse: estou com fome, dá de comer. Tem aí? Ele disse: não. Então vamos pescar de novo. Repete-se o primeiro e a última oportunidade. Repete-se. Senhor, vamos pescar de novo. Pedro, eu vou subir, você vai continuar aqui. Continua. A nossa história continua. Eu sinto a minha vida se esvaziar. Sinto a dificuldade de subsistir. Mas eu não vejo a minha história acabando. Em momento nenhum sinto a minha história terminando. Eu levantei da cama depois de 30 horas deitado nela e vim para cá. Estou fazendo algo que é parte da minha história. Quando a minha história terminar aqui, ela continua com o Senhor. A minha história não termina. Vocês vão fazer homenagem, vocês vão cantar para mim, vão mostrar minha fotografia, mas virão outros abençoados atrás de mim que levarão essa história à frente. A igreja da Lapa termina no céu. A igreja da Lapa termina com a vinda do Senhor. Sabe? Eu me confundo com a história da Lapa. Aqui na Avenida Pompeia tem uma igrejinha batista, lá em cima, perto do Hospital São Camilo. Eu ia com a minha mãe àquela igreja. O pastor daquela igreja chamava de Djalma Cunha. Tinha o nome da minha família. Ele foi 40 anos pastor da igreja da Pompeia. Ele ficou 40 anos até morrer. E ele morreu. E a igrejinha humilde lá, a pequena igreja batista, até hoje está lá. E os irmãos vão lá, cultuam a Deus, e ela não acabou. A igreja batista do pastor Davi Clava, aqui na Lapa, igreja muito abençoada, está aqui há mais de 50 anos. Semana passada, o pastor Davi pregava. E o Espírito de Deus havia dito para ele que ele não conseguiria terminar a mensagem, mas ele quis pregar. No meio da mensagem, ele parou e disse: até aqui o Espírito me trouxe, agora não dá. Chamou o pastor auxiliar dele, entregou o microfone e sentou num lugar para se recompor. Está no finalzinho da sua história aqui. Mas a história do pastor Davi Clava não muda, ela continua. A tua história não tem fim, é uma história sem fim. A história desse homem Pedro e do Senhor Jesus começou naquele dia da pescaria e não terminou até o dia de hoje. Tinha tanta intimidade. Até hoje eu estranho quando Jesus diz que o apóstolo amado dele era João, porque na verdade João teve muito menos contato com Jesus que teve Pedro. Mas Pedro foi contundente. Nas horas mais difíceis, ele estava junto. Eu tenho caminhado com vocês por 16 anos, 17 anos aqui. Tenho visto a luta de vocês. Mas eu tenho no meu coração a alegria de confirmar de que você não desistiu da tua história. E se você parou essa história por um tempo, retome.
Se você deu um hiato, deu uma parada, retome. Porque o Senhor está exatamente te colocando onde você parou. E está dizendo, apesar de todas as tuas decepções, continua a tua história, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos dias. Você não vai guardar os teus dons, nem vai guardar a tua história. Nós não somos peças de museu. Nós não precisamos de uma formalidade biográfica. Nós somos abençoados de Deus e a nossa história diz por si próprio a razão dela. Eu te abençoo com esta palavra e te fortaleço no Espírito, para que você diga, Senhor, eu quero continuar essa história. Pare de ficar olhando para trás. Olha, o mar estava ruim, não tinha peixe, e olha, vou ter que lavar a rede de novo. Lava a rede, amanhã é outro dia. Pare, o passado não para a tua história. Irmãos do louvor, não diminuam a alegria, a vontade que vocês têm de louvar por causa de A, B, C. Pastores, não diminuem a alegria de servir a Deus por causa disso, daquilo. Pelo contrário, alegre-se o teu coração por dizer, a minha história está em andamento, e eu estou com Ele, e Ele está comigo todo o tempo. Em nome de Jesus eu digo amém.